A semana começou pesada no universo rubro-negro e o noticiário do Flamengo não para um segundo sequer. Porque quando se trata do clube mais acompanhado do país, qualquer detalhe vira pauta e qualquer movimento ganha proporção gigante. O ambiente no futebol brasileiro está fervendo e, enquanto muita gente tenta desviar o foco, o Flamengo segue no centro de tudo. Seja dentro de campo, seja nos bastidores, e é justamente nesse cenário que algumas situações chamam a atenção, principalmente quando envolvem personagens que já fizeram história vestindo vermelho e preto e outros que hoje vivem realidades bem diferentes fora da Gávea. Um dos assuntos que mais repercutiu nos últimos dias envolve Gabriel Barbosa. Um nome que marcou época no Flamengo, mas que agora vive um momento extremamente delicado longe do clube. A eliminação recente na Copa do Brasil caiu como uma bomba no ambiente do Cruzeiro e colocou ainda mais pressão sobre o atacante. O jogo foi decidido nos pênaltis, clima tenso, estádio pulsando, aquela situação em que se espera que o jogador decisivo assuma a responsabilidade. Coube a Gabriel a última cobrança em um momento decisivo, mas a finalização foi fraca, previsível, facilitando completamente a defesa do goleiro adversário. A partir dali, a situação desandou de vez. O time acabou eliminado e a reação da torcida foi imediata e pesada, com protestos, cobranças duras e até atos de vandalismo contra imagens que exaltavam o jogador no centro de treinamento. O que chama a atenção nessa história é como o futebol consegue ser implacável. Há pouco tempo, Gabriel era símbolo de decisões, títulos e gols históricos. Hoje, fora do Flamengo, vive um cenário de contestação diária, banco de reservas e críticas constantes. A chegada de um concorrente direto em melhor fase, o desempenho abaixo do esperado e a pressão da arquibancada criaram um ambiente praticamente insustentável. O episódio do pênalti perdido foi apenas o estopim de algo que já vinha se construindo há semanas. Dentro do próprio clube mineiro, o clima ficou pesado. E já se fala em saída ao fim da temporada, com a sensação de que o ciclo não engrenou como se imaginava no início do projeto. Esse contraste fica ainda mais evidente quando se olha para o Flamengo. Enquanto antigos ídolos enfrentam turbulência longe da Gávea, o clube segue focado em um dos momentos mais importantes de sua história recente. O elenco trabalha concentrado, o ambiente é de seriedade total e a preparação para a decisão internacional ganha contornos simbólicos. Existe um peso histórico nesse confronto, existe memória, existe identidade. A escolha do uniforme branco para a grande decisão traz à tona lembranças de um passado glorioso e mexe diretamente com o imaginário do torcedor, que vê nisso um sinal de confiança e respeito à própria trajetória. Dentro de campo, o cenário é animador. O técnico Felipe Luiz conta com todo o elenco à disposição, algo raro em momentos decisivos e que faz muita diferença na montagem da equipe. A programação de treinos foi desenhada nos mínimos detalhes, com foco em ajustes táticos, bolas paradas e principalmente controle emocional. Jogos desse tamanho exigem mais do que qualidade técnica, exigem cabeça fria, leitura de jogo e maturidade para lidar com cada momento da partida. E isso tem sido tratado internamente como prioridade absoluta. A presença da torcida rubro-negra também chama a atenção. Aos poucos, o entorno da decisão vai sendo tomado por camisas vermelhas e pretas, bandeiras, cantos e aquela confiança silenciosa de quem acredita que algo grande pode acontecer. Não se trata de euforia vazia, mas de uma convicção construída em cima de campanhas sólidas, atuações consistentes e um grupo que demonstrou saber competir em alto nível.
O Flamengo chega para esse jogo com respeito ao adversário, mas sem medo, consciente da própria força e da própria história. Paralelamente a tudo isso, os bastidores seguem agitados. O trabalho desenvolvido pela diretoria de futebol virou referência e, como consequência, despertou atenção fora do país. O nome de José Boto voltou a circular com força no mercado europeu, justamente pelo impacto direto que teve na montagem do elenco e na condução do departamento. Resultados esportivos, equilíbrio financeiro e decisões estratégicas bem executadas fazem com que clubes observem de perto profissionais que conseguem unir desempenho e gestão. O fato de o contrato estar próximo do fim naturalmente abre espaço para especulações. Ainda mais quando se trata de alguém com experiência e trânsito no futebol europeu. Internamente, o Flamengo trata a situação com cautela. O momento esportivo exige foco total, e qualquer definição mais profunda tende a ficar para depois da grande decisão. Ainda assim, é evidente que o clube entende a importância de manter uma estrutura vencedora, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A continuidade de projetos passa diretamente pela permanência de profissionais que conhecem o clube, entendem a pressão e sabem trabalhar em um ambiente onde a cobrança é diária e intensa. E como se não bastasse tudo isso, surge também o interesse internacional por um dos principais nomes do elenco. Georgian de Arrascaeta vive uma fase espetacular, talvez a mais consistente desde que chegou ao Flamengo. Regular, decisivo, líder técnico e cada vez mais identificado com o clube, o camisa 10 desperta a atenção de mercados que costumam investir pesado em estrelas consolidadas. O interesse vindo do futebol árabe não surpreende, principalmente quando se trata de um jogador que entrega números, atuações de alto nível e protagonismo em jogos grandes. Apesar disso, o cenário atual aponta para a tranquilidade. Arrascaeta renovou recentemente, está adaptado ao clube, à cidade e ao país. E sempre que fala, demonstra satisfação em seguir escrevendo sua história no Flamengo. A identificação construída ao longo dos anos pesa muito nesse tipo de decisão, ainda mais em um momento pessoal importante, com estabilidade familiar e reconhecimento esportivo. Claro que propostas sempre podem surgir e o futebol é movido por negociações, mas entre interesse, conversa inicial e uma saída efetiva, existe um caminho longo, cheio de variáveis e decisões estratégicas. O torcedor pode até se preocupar quando escuta rumores, mas também precisa entender que isso faz parte do jogo, principalmente quando o time está em evidência. Jogadores em grande fase despertam desejo, profissionais competentes chamam a atenção e clubes vencedores viram alvo constante de observação. O que diferencia o Flamengo neste momento é a capacidade de lidar com tudo isso sem perder o foco do que realmente importa. Mantendo o grupo blindado e a cabeça voltada para o próximo desafio, que promete ser um dos capítulos mais marcantes dessa geração rubro-negra. Enquanto o noticiário segue fervendo fora das quatro linhas, internamente o Flamengo trabalha para transformar todo esse contexto em combustível competitivo. O clube entende que decisões grandes exigem maturidade, silêncio e concentração absoluta. E por isso, o ambiente nos treinos tem sido tratado quase como um ritual. Cada detalhe é observado, cada movimento é analisado e cada conversa é conduzida com a consciência de que qualquer erro pode custar caro em um jogo desse tamanho. O elenco sabe que não se chega a uma decisão internacional por acaso e que o momento pede responsabilidade coletiva, desde os jogadores mais experientes até aqueles que vivem a primeira grande final da carreira.
O comando técnico tem papel central nesse processo. Felipe Luiz, mesmo jovem na função, demonstra segurança nas escolhas e transmite tranquilidade ao grupo. O trabalho não se limita à parte tática, mas passa muito pelo controle emocional e pela leitura do contexto. Enfrentar um adversário europeu recheado de estrelas exige inteligência, disciplina e coragem para executar o plano de jogo sem se desviar diante da pressão. O Flamengo tem apostado em treinos intensos, ajustes finos e muita conversa individual, principalmente com atletas que podem ser decisivos em momentos específicos da partida. A confiança no elenco é visível. Existe uma convicção clara de que o grupo está preparado, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Muitos desses jogadores já viveram finais, já sentiram o peso da responsabilidade e sabem como administrar o nervosismo. Essa bagagem conta muito quando a bola começa a rolar e o cenário se torna hostil. O Flamengo chega para essa decisão sem improvisações, com uma base consolidada e com peças que se conhecem dentro de campo, algo que facilita a execução do jogo mesmo sob pressão extrema. O torcedor, por sua vez, vive dias de expectativa e ansiedade. A mobilização é grande. A confiança cresce a cada treino divulgado e a cada imagem que circula mostrando o elenco focado. Há um sentimento coletivo de que o Flamengo está diante de uma oportunidade rara, daquelas que ficam marcadas para sempre na história do clube. Não se trata apenas de um título, mas de reafirmar uma identidade, de mostrar ao mundo a força de um futebol construído com planejamento, investimento e mentalidade vencedora. Esse clima também reforça a importância de manter o elenco valorizado e protegido. As especulações de mercado, embora inevitáveis, são tratadas com cuidado para não interferirem no desempenho esportivo. O clube sabe que, após a grande decisão, muitas conversas vão se intensificar, seja sobre renovações, saídas ou chegadas. Mas, por enquanto, a ordem é uma só: foco total no jogo. Essa postura ajuda a blindar o grupo e evita que assuntos externos desviem a atenção do que realmente importa. A situação de José Botto segue nesse mesmo contexto de cautela. O Flamengo reconhece o impacto positivo do trabalho desenvolvido e entende que a continuidade é fundamental para manter o padrão de competitividade alcançado. Ao mesmo tempo, sabe que o mercado observa e que propostas podem surgir a qualquer momento. A diretoria trabalha nos bastidores para alinhar interesses e encontrar o melhor caminho, sempre pensando no projeto esportivo como um todo, e não apenas em decisões pontuais. Quando se fala em projeto, Arrascaeta é um dos pilares mais importantes. O camisa 10 vive um momento de maturidade plena, em que técnica, visão de jogo e tomada de decisão se encontram em alto nível. Ele não é apenas um jogador talentoso, mas um líder silencioso, que organiza o time dentro de campo e aparece nos momentos decisivos. Esse tipo de jogador naturalmente chama a atenção de mercados ricos, mas também cria uma conexão profunda com a torcida, que reconhece sua importância e sua entrega em campo. O próprio comportamento de Arrascaeta fora das quatro linhas reforça essa sensação de estabilidade. Adaptado à cidade, ao clube e ao estilo de vida, ele demonstra tranquilidade e satisfação sempre que se manifesta. Isso não elimina completamente a possibilidade de uma proposta tentadora, mas ajuda a entender por que o Flamengo trata o tema sem desespero. O clube sabe o valor do jogador, tanto esportivo quanto simbólico, e não trabalha com a ideia de perdê-lo facilmente. Esse equilíbrio entre ambição e serenidade tem sido uma das marcas do Flamengo nos últimos anos.
O clube aprendeu a conviver com o assédio constante e a transformar isso em sinal de força, não de fragilidade. Quando um time passa a ser observado com tanta atenção, é porque está fazendo algo certo. A chave está em não permitir que esse reconhecimento externo gere instabilidade interna. Algo que a atual gestão e a comissão técnica têm conseguido administrar com eficiência. À medida que a data da decisão se aproxima, o discurso interno se mantém firme. Não há espaço para distrações, nem para excessos de confiança. O Flamengo sabe que enfrentará um adversário poderoso, com investimento pesado e jogadores acostumados a grandes palcos. Justamente por isso, a preparação tem sido pautada pela humildade competitiva, aquela que reconhece a dificuldade do desafio, mas também valoriza as próprias virtudes e a própria trajetória. O jogo promete ser intenso, emocionalmente carregado e tecnicamente exigente. Cada detalhe pode definir o rumo da partida, desde uma escolha tática até uma decisão individual em segundos. O Flamengo entra em campo com a consciência de que está representando não apenas sua torcida, mas também um modelo de futebol que busca se afirmar em nível global. Esse peso é grande, mas também é combustível para um grupo que já mostrou, em outros momentos, saber crescer quando mais é exigido. E é nesse clima de expectativa controlada, confiança construída e foco absoluto que o Flamengo segue sua caminhada rumo a mais um capítulo decisivo de sua história. Com a certeza de que o trabalho feito até aqui o colocou em condições reais de competir em alto nível, independentemente de qualquer barulho externo que tente desviar o olhar do que está prestes a acontecer dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol nas últimas horas e ganhou força nas redes, nos corredores das redações e até nas conversas reservadas entre dirigentes. A informação que circula, ainda tratada como rumor, aponta para uma suposta nota da FIFA que teria reaberto um antigo debate e colocado novamente o Flamengo no centro do mapa mundial. Segundo o que se comenta, a entidade máxima do futebol teria reconhecido um novo título de campeão mundial ao clube rubro-negro, gesto que, se confirmado, mexeria com a história do esporte e reacenderia rivalidades adormecidas. O tom da conversa é de surpresa e cautela. Ninguém crava nada oficialmente, mas a palavra reconhecimento aparece com insistência nos relatos que chegam de diferentes fontes. Há quem diga que a nota teria reinterpretado critérios antigos, alinhando competições do passado a padrões atuais, o que beneficiaria diretamente o Clube da Gávea. Outros preferem tratar tudo como um ajuste técnico, quase silencioso, capaz de provocar um terremoto simbólico sem necessidade de cerimônia. Nos bastidores, o Flamengo observa em silêncio. Pessoas próximas ao clube evitam declarações enfáticas, mas não escondem a expectativa. Torcedores, por sua vez, já se antecipam, resgatando memórias, imagens históricas e narrativas que reforçam a ideia de grandeza global. Do outro lado, adversários acompanham com desconfiança, questionando critérios e pedindo transparência. Enquanto especialistas tentam decifrar se a FIFA realmente abriu essa porta ou se tudo não passa de ruído amplificado pela paixão. O fato é que o assunto ganhou vida própria. Programas esportivos dedicam longos minutos ao tema. Colunistas revisitam arquivos e o debate extrapola o campo.
alcançando a identidade e o orgulho de uma das maiores torcidas do planeta. Até que haja um posicionamento inequívoco, a história segue no território do talvez, alimentada por sussurros oficiais, silêncios estratégicos e a velha máxima do futebol. Quando a bola não rola, a imaginação entra em jogo. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.